Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 3. Os Uruk-hai. Pippin jazia em um som escuro e agitado. Parecia ser capaz de ouvir sua própria vozinha ecoando em negros túneis, chamando Frodo, Frodo! Mas em vez de Frodo, centenas de hediondas faces órquicas arreganhavam os dentes para ele das sombras. Centenas de braços hediondos o agarravam de todos os lados. Onde estava Merry? Despertou. O ar frio lhe soprava no rosto. Estava deitado de costas. A tardinha chegava e o céu lá em cima tornava-se indistinto. Virou-se e descobriu que o sonho fora pouco pior que o despertar. Seus pulsos, suas pernas e seus tornozelos estavam atados com cordas. Ao lado dele estava deitado Merry, de rosto branco, com um trapo sujo amarrado na testa. Em volta deles estava sentada, ou em pé, uma grande companhia de orcs. Lentamente, na cabeça dolorida de Pippin, as lembranças se reuniram e apartaram-se das sombras do sonho. É claro. Ele e Merry haviam fugido correndo para a mata. O que dera neles? Por que haviam saído daquele jeito, às pressas, sem darem atenção ao velho passo largo? Haviam corrido longe, gritando. Ele não conseguia se lembrar a que distância ou por quanto tempo. E então, de súbito, haviam topado bem com um grupo de orcs. Estavam parados, escutando, e pareciam não ter visto Merry e Pippin até que estes estivessem quase em seus braços. Então berraram, e dúzias de outros goblins saltaram das árvores. Merry e ele haviam sacado as espadas, mas os orcs não queriam lutar, e só tentaram se apossar deles, mesmo quando Merry decepou vários braços e mãos. O bom e velho Merry. Então Boromir chegara saltando através das árvores. Ele os fez lutar. Matou muitos deles e os demais fugiram. Não tinham avançado muito no caminho de volta quando foram atacados de novo por 100 orcs, no mínimo. Alguns muito grandes, e estes dispararam uma chuva de flechas, sempre em Boromir. Boromir soprara sua grande trompa até as matas ressoarem, e, no começo, os orcs ficaram espantados e recuaram. Mas, quando não veio resposta senão os ecos, eles haviam atacado mais ferozmente que antes. Pippin não recordava muito mais. Sua última lembrança era de Boromir encostado a uma árvore, arrancando uma... Depois a treva se abateu de repente. Acho que ele veio uma pancada na cara, disse para si mesmo. Pergunto-me se o coitado do Merry está muito machucado. O que aconteceu com Boromir? Por que os orcs não nos mataram? Onde estamos e aonde vamos? Não conseguia responder às perguntas. Sentia frio e enjoo. Queria que Gandalf jamais tivesse convencido Elrond a nos deixar vir, pensou ele. Qual foi minha serventia? Só de incômodo. Um passageiro, uma peça de bagagem. E agora fui roubado e sou só uma peça de bagagem para os orcs. Espero que passo largo alguém venha nos resgatar. Mas será que eu devia esperar por isso? Isso não atrapalhará todos os planos? Queria conseguir me soltar. Esforçou-se um pouco, totalmente sem efeito. Um dos orcs sentados ali perto riu e comentou algo com o companheiro na língua abominável deles. Descanse enquanto pode, pequeno tolo, disse depois a Pippin na fala comum, que ele tornava quase tão idiota como seu próprio idioma. Descanse enquanto pode.
Vamos achar uso para suas pernas logo logo. Vai querer não ter pernas antes de chegarmos em casa. Se fosse por mim, ia querer estar morto agora, comentou o outro. Eu faria você guinchar, seu rato desgraçado. Inclinou-se sobre Pippin, trazendo as presas amarelas perto do seu rosto. Tinha na mão uma faca negra de lâmina comprida e dentada. Fique deitado quieto, senão eu faço cócegas em você com esta, chiou ele. Não chame a atenção, senão posso esquecer minhas ordens. Malditos Aizerganadenses. O Gluck, o Baragonk, Shah, Pushdug, Saruman, Glob, Bubosh, Sky. Começou uma longa fala furiosa em sua própria língua, que lentamente se desfez em resmungos e rosnados. Pippin, aterrorizado, ficou deitado imóvel, apesar de a dor dos pulsos e tornozelos estar aumentando e de as pedras embaixo dele lhe perfurarem as costas. Para desviar os pensamentos de si mesmo, escutou atentamente tudo o que pôde ouvir. Havia muitas vozes em torno e, apesar de a fala órquica soar sempre repleta de ódio e ira, parecia claro que algo semelhante a uma briga começara e estava esquentando. Para a surpresa de Pippin, ele descobriu que grande parte da fala era inteligível. Muitos dos orcs usavam o idioma ordinário. Aparentemente estavam presentes membros de 2 ou 3 tribos bem diferentes e não conseguiam compreender a fala órquica um dos outros. Havia um debate furioso sobre o que deveriam fazer agora, que caminho iriam seguir e o que deveria ser feito dos prisioneiros. Não tem tempo para matar eles direito, disse um. Não tem tempo para brincar nesta viagem. Isso não tem jeito, respondeu o outro. Mas por que não matar eles depressa? Matar eles agora? São um maldito incômodo e nós estamos com pressa. A tardinha está chegando e precisamos nos mexer. Ordens, disse uma terceira voz com um grunhido grave. Matem todos, mas não os pequenos. Eles devem ser trazidos vivos o mais depressa possível. Essas são as minhas ordens. Para que precisam deles? Perguntaram diversas vozes. Por que vivos? São bons para diversão? Não. Ouvi que um deles tem uma coisa que é necessária para a guerra. Um complô élfico ou algo assim. De qualquer jeito, os dois vão ser interrogados. É só isso que você sabe? Por que não revistamos eles e descobrimos? Podemos encontrar alguma coisa que nós mesmos podemos usar. Essa é uma observação muito interessante, escarneceu uma voz, mais macia que as demais, porém mais maligna. Quem sabe eu precise relatar isso. Os prisioneiros não devem ser revistados, nem saqueados. Essas são as minhas ordens. E as minhas também, disse a voz grave. Vivos e como capturados, sem pilhagem. Essas são as minhas ordens. Não as nossas ordens, comentou uma das primeiras vozes. Viemos lá das minas para matar e para vingar nosso povo. Quero matar e depois voltar para o norte. Então você pode querer de novo, disse a voz grunhidora. Eu sou o Gluck. Eu comando. Eu volto para Isengard pela estrada mais curta. É Saruman que é o mestre ou o grande olho? Disse a voz maligna. Nós devíamos voltar já para Lugburs. Se pudéssemos atravessar o grande rio, nós poderíamos. Falou outra voz. Mas não tem bastante de nós para nos arriscarmos a descer até as pontes. Eu atravessei, disse a voz maligna. Um nasgo alado nos espera mais ao norte, na margem leste. Quem sabe, quem sabe. Então você sai voando com nossos prisioneiros e ganha todo o pagamento dos elogios em Lugburs e nos deixa andando do melhor jeito possível através do país de cavalos. Não. Precisamos ficar unidos. Estas terras são perigosas, cheias de rebeldes e bandidos imundos. Precisamos ficar unidos, grunhiu o Gluck.
Não confio em vocês, seus porquinhos. Vocês não têm tutano fora de seus chiqueiros. Se não fosse por nós, teriam todos fugido. Nós somos os Uruk-hai combatentes. Nós matamos o grande guerreiro. Nós pegamos os prisioneiros. Nós somos serviçais de Saruman, o sábio, a mão branca. A mão que nos dá carne humana para comer. Viemos de Isengard. Trouxemos vocês para cá e vamos levar vocês de volta pelo caminho que nós escolhermos. Eu sou o Gluck. Eu falei. Você falou mais que o bastante, o Gluck. Escarneceu a voz maligna. Fico pensando se vão gostar disso em Lugburs. Podem achar que os ombros de Ugluk precisam ser aliviados de uma cabeça inchada. Podem perguntar de onde vieram suas ideias esquisitas. Vieram do Saruman, quem sabe? Quem ele pensa que é? Que se estabelece sozinho com seus emblemas brancos imundos? Pode ser que eles concordem comigo, com seu mensageiro de confiança, Grishnak. E eu, Grishnak, digo isto. Saruman é um tolo, e um tolo sujo e traiçoeiro. Mas o grande olho está sobre ele. Porcos então? Vocês, pessoal, gostam de ser chamados de porcos pelos dedos duros de um magozinho sujo? Garanto que a carne órquica que eles comem. Muitos berros altos em fala órquica responderam a ele, e o estrépito ressoante de armas sendo sacadas. Cautelosamente, Pippin rolou para o lado, esperando ver o que iria acontecer. Seus vigias haviam saído para se juntarem à rixa. À meia luz viu um grande orc negro, provavelmente o Gluck, de pé, encarando Grishnak. Uma criatura baixa de pernas tortas, muito larga e de braços compridos, que pendiam quase até o chão. Ao redor deles havia muitos gobelins menores. Pippin supôs que estes fossem os do norte. Haviam sacado os punhais e as espadas, mas hesitavam em atacar o Gluck. O Gluck deu um grito e vieram correndo alguns outros orcs quase do seu tamanho. Então, de repente, sem aviso, o Gluck saltou para a frente e com 2 golpes rápidos decepou a cabeça de 2 oponentes. Grishnak desviou-se e sumiu nas sombras. Os outros cederam e deu um passo para trás e caiu por cima do vulto prostrado de Merry, praguejando. Mas isso provavelmente lhe salvou a vida, pois os seguidores de Ugluk saltaram por cima dele e abateram outro com suas espadas de lâmina larga. Era o guardião de presas amarelas. Seu corpo caiu bem em cima de Pippin, ainda agarrando a faca comprida de lâmina serrilhada. Baixem as armas, gritou Ugluk. E vamos parar com as bobagens. Daqui vamos direto para o oeste e descer a escada. De lá, direto para as colinas. Depois seguindo o rio para a floresta. E marchemos dia e noite, tá claro? Ora, pensou Pippin. Se esse sujeito feio levar um tempinho para controlar suas tropas, eu tenho chance. Viera-lhe um lampejo de esperança. O gume da faca negra lhe fizera um pique no braço e depois escorregar até seu pulso. Sentia o sangue gotejando em sua mão, mas sentia também o toque frio do aço em sua pele. Os orcs se preparavam para marchar outra vez, mas alguns dos nortistas ainda estavam relutantes, e os isengardenses mataram mais 2 antes de o restante se intimidar. Houve muitas pragas e confusão. No momento, Pippin não estava sendo vigiado. Suas pernas estavam atadas com firmeza, mas os braços só estavam amarrados pelos pulsos e as mãos estavam à sua frente. Podia movê-las ambas juntas, apesar de os laços serem cruelmente apertados. Ué? Empurrou o orc morto para um lado e depois, mal se atrevendo a respirar, moveu para cima e para baixo o nó da corda do pulso de encontro à lâmina da faca. Esta era afiada, e a mão morta a segurava firme. A corda foi cortada. Rapidamente, Pippin a tomou nos dedos e lhe deu um novo nó, numa pulseira frouxa de 2 voltas, e a deslizou sobre as mãos. Depois ficou deitado bem imóvel.
Apanhe esses prisioneiros, gritou o Gluck. Não tentem nenhum truque com eles. Se não estiverem vivos quando nós voltarmos, mais alguém vai morrer também. Um orc arrebatou Pippin como um saco, pôs a cabeça entre suas mãos amarradas e agarrou-lhe os braços e o puxou para baixo até que o rosto de Pippin ficasse esmagado de encontro ao seu pescoço. Depois partiu com ele aos solavancos. Outro tratou Merry da mesma forma. A mão do orc, semelhante a uma garra, segurava os braços de Pippin como ferro. As unhas o ferroavam. Fechou os olhos e mergulhou de novo em sonhos malignos. De repente foi jogado outra vez no chão de pedra. Era o começo da noite, mas a lua delgada já decaía rumo ao oeste. Estavam na beira de um penhasco que parecia vigiar um mar de nevoeiro pálido. Havia o som de água caindo ali perto. Os batedores voltaram, afinal, disse um orc junto dele. Bom, e o que vocês descobriram? Grunhiu a voz de Ugluk. Só um cavaleiro sozinho, e ele foi para o oeste. Está tudo limpo agora. Agora, aposto. Mas por quanto tempo? Seus tolos! Deviam ter atirado nele. Ele vai dar o alarme. Os malditos criadores de cavalo vão ouvir falar de nós pela manhã. Agora vamos ter que partir em carreira dobrada. Uma sombra se inclinou sobre Pippin. Era o Gluck. Sente, disse o orc. Meus rapazes estão cansados de arrastar você por aí. Precisamos descer em escalada. E você tem que usar as pernas. Agora coopere. Sem gritos, sem tentar escapar. Temos jeitos para pagar truques que você não vai gostar, mas que não vão estragar sua utilidade para o mestre. Cortou as correias em torno das pernas e dos tornozelos de Pippin. Apanhou-o pelos cabelos e o pôs de pé. Pippin caiu, e o Gluck o arrastou para cima pelos cabelos outra vez. Vários orcs riram. O Gluck enfiou-lhe um frasco entre os dentes e derramou um pouco de líquido ardente na garganta abaixo. Ele sentiu um fulgor quente e feroz fluir por seu corpo. A dor nas pernas e nos tornozelos sumiu. Conseguia ficar em pé. Interessante isso aí. Agora o outro, disse o Gluck. Pippin o viu aproximar-se de Merry, que estava deitada ali perto, e dar-lhe um pontapé. Merry gemeu. Agarrando-o rudemente, o Gluck o puxou até que estivesse sentado e lhe arrancou a atadura da cabeça. Então untou a ferida com uma substância escura que tirou de uma caixinha de madeira. Merry deu um grito e se debateu violentamente. Os orcs bateram palma e vaiaram. Não consegue tomar o remédio, escarneceram. Não sabe o que é bom para ele. Hey, vamos nos divertir um pouco depois. Mas naquele momento, o Gluck não estava ocupado com diversão. Precisava de pressa e tinha de contentar seguidores relutantes. Estava curando Merry à maneira órquica, e seu tratamento funcionou depressa. Quando havia forçado um gole do seu frasco pela garganta do hobbit, cortado as amarras de suas pernas e o arrastado para que ficasse em pé, Merry levantou-se com um aspecto pálido, mas carrancudo e desafiador, e totalmente vivo. O talhe em sua testa não me incomodou mais, porém ele carregou uma cicatriz marrom até o fim dos seus dias. Alô, Pippin, disse ele. Então você também veio nesta pequena expedição? Onde ganhamos cama e de jejum? Ora essa, exclamou o Gluck. Nada disso. Calem a boca. Não falem um com o outro. Qualquer encrenca vai ser relatada na outra ponta, e ele vai saber pagar vocês. Vão ganhar cama e de jejum, sim. Mais do que conseguem digerir. O bando orc começou a descer por uma ravina estreita que levava para a planície nevoada lá embaixo. Merry e Pippin, separados por uma dúzia de orcs ou mais, desceram com eles. No sopé pisaram na relva e os corações dos hobbits se animaram. Agora reto e em frente, gritou o Gluck. Para o oeste e um pouco ao norte. Sigam Lugdush. Mas o que vamos fazer ao nascer do sol?
disseram alguns nortistas. Continuar correndo, respondeu o Gluck. O que estão pensando? Sentar-se na relva e esperar que os peles brancas se juntem ao piquenique? Mas não podemos correr à luz do sol. Vão correr comigo atrás de vocês, disse o Gluck. Corram, ou nunca mais vão ver seus queridos buracos de novo. Pela mão branca! De que serve mandar vermes da montanha numa viagem, só meio treinados? Corram, malditos! Corram enquanto dura a noite! Então toda a companhia começou a correr com as passadas compridas e galopantes dos orcs. Não mantinham ordem, empurrando, dando cotoveladas e praguejando. Porém sua velocidade era muito grande. Cada hobbit tinha uma guarda de 3 orcs. Pippin estava bem na traseira da fila. Perguntava-se quanto tempo seria capaz de prosseguir naquele passo. Não tinha comido nada desde a manhã. Um de seus guardas tinha um chicote. Mas naquele momento, o licor órquico ainda estava quente dentro dele. Também seu juízo estava bem desperto. Vez por outra, leviamente, sem ser convidada, uma visão do rosto atento de passo largo inclinado sobre uma trilha obscura e correndo atrás deles. Mas o que mesmo um caminheiro poderia ver, a não ser uma trilha confusa de pés órquicos? Suas próprias pequenas pegadas e as de Merry estavam submersas pelo pisoteio dos sapatos ferrados diante deles e atrás deles e em volta deles. Haviam avançado só cerca de 1 milha desde o penhasco, quando o terreno se inclinou para baixo para uma ampla depressão rasa, onde o solo era mole e úmido. Ali havia névoa, reluzindo pálida aos últimos raios da lua em foice. As formas escuras dos orcs à frente tornaram-se indistintas e depois foram engolidas. Ei! Firmes agora! Gritou o Gluck da retaguarda. Um pensamento súbito saltou para a mente de Pippin, e ele reagiu de imediato. Esquivou-se para o lado direito e mergulhou para fora do alcance do guarda que queria agarrá-lo, de cabeça na névoa. Pousou esparramado na relva. Parem! Berrou o Gluck. Por um momento houve tumulto e confusão. Pippin ergueu-se com um salto e correu, mas os orcs estavam em seu encalço. Alguns assomaram de repente, bem diante dele. Sem esperança de escapar, pensou Pippin. Mas há esperanças de eu ter deixado algumas das minhas próprias pegadas intactas no solo úmido. Tateou na garganta com as 2 mãos amarradas e desprendeu o broche da capa. No momento em que era agarrado por braços compridos e garras duras, deixou cair. Imagino que vá jazer aí até o fim dos tempos, pensou. Não sei por que fiz isso. Se os outros escaparam, provavelmente foram todos com Frodo. A correia de um chicote se enliou em suas pernas e ele reprimiu um grito. Chega! Gritou o Gluck, correndo em sua direção. Ele ainda vai ter de correr bastante. Façam os 2 correrem. Só usem o chicote como lembrete. Mas não é só isso, rosnou ele, virando-se para Pippin. Não vou esquecer. O pagamento só foi adiado. Em marcha! Nem Pippin nem Merry recordaram muita coisa da parte subsequente da jornada. Maus sonhos e maus despertares confundiam-se em um longo túnel de desgraça, com a esperança minguando cada vez mais atrás deles. Correram e correram, esforçando-se para acompanhar o passo estabelecido pelos orcs, lambidos vez ou outra por uma correia cruel manejada com destreza. Quando paravam ou tropeçavam, eram agarrados e arrastados por certa distância. O calor da bebida órquica se fora. Pippin sentia-se frio e enjoado outra vez. De repente, caiu na relva, de rosto para baixo. Mãos duras com unhas que rasgavam pegaram-no e ergueram-no. Foi outra vez carregado como um saco, e a escuridão cresceu em torno dele. Se era escuridão de outra noite ou uma cegueira de seus olhos, ele não sabia dizer. Tomou consciência nebulosa de vozes clamando. Parecia que muitos dos orcs estavam exigindo uma parada. O Gluck gritava.
Sentiu-se lançado ao chão e ficou deitado assim como caiu, até que negros sonhos se apossassem dele. Mas não escapou da dor por muito tempo. Logo o aperto férreo de mãos implacáveis o assaltou mais uma vez. Por muito tempo foi jogado e sacudido, e então, devagar, a escuridão cedeu, e ele voltou ao mundo desperto e descobriu que era manhã. Ordens foram gritadas, e ele foi lançado rudemente na relva. Ali ficou algum tempo deitado, lutando contra o desespero. Sua cabeça roçava, mas pelo calor no corpo deduziu que tinham lhe dado mais um gole. Um orc se inclinou sobre ele e lhe lançou um pouco de pão e uma tira de carne crua seca. Comeu avidamente o pão, dormido e cinzento, mas não a carne. Estava faminto, mas ainda não faminto bastante para comer carne que um orc lhe jogara. A carne de que criatura ele não ousava imaginar. Sentou-se e olhou em torno. Merry não estava longe dele. Estavam junto à margem de um rio veloz e estreito. À frente erguiam-se montanhas. Um pico alto recebia os primeiros raios do sol. Uma mancha escura de floresta se estendia nas encostas inferiores à sua frente. Havia grande gritaria e debate entre os orcs. Parecia que uma rixa estava a ponto de estourar outra vez entre os nortistas e os Isengardenses. Alguns apontavam de volta para o sul e alguns apontavam para o leste. Muito bem, disse o Gluck. Então deixem eles comigo. Sem matança, como eu disse antes. Mas se querem jogar fora o que viemos pegar de tão longe, joguem fora. Eu cuido disso. Os Uruk-hai combatentes que façam serviço, como sempre. Se estão com medo dos peles brancas, corram. Corram. Ali está a floresta, gritou apontando à frente. Vão para lá. É a sua melhor esperança. Vão embora, e depressa, antes que eu arranque mais algumas cabeças para botar bom senso nas outras. Houve um tanto de pragas e desordem, e depois a maioria dos nortistas se separou e partiu às pressas, mais de 100, correndo desordenadamente ao longo do rio na direção das montanhas. Os hobbits foram deixados com os Isengardenses, um bando carrancudo e obscuro, pelo menos 4 vintenas de orcs grandes, de compleição escura e olhos puxados, com grandes arcos e espadas curtas de lâmina larga. Alguns dos nortistas maiores e mais ousados ficaram com eles. Agora vamos lidar com Grishnak, disse o Gluck. Mas mesmo alguns dos seus próprios seguidores estavam olhando ansiosamente para o sul. Eu sei, grunhiu o Gluck. Os malditos meninos de cavalos nos farejaram. Mas é tudo culpa sua, Snaga. Você e os outros batedores deviam ter as olheiras decepadas. Mas nós somos os combatentes. Ainda vamos nos banquetear com carne de cavalo ou coisa melhor. Nesse momento, Pippin viu por que parte da tropa tinha apontado para o leste. Daquela direção já haviam gritos roucos, e ali estava Grishnak de novo, e às suas costas algumas vintenas de outros como ele. Orcs de braços compridos e pernas tortas. Tinham um olho vermelho pintado nos escudos. O Gluck deu um passo à frente para recebê-los. Então vocês voltaram? Disse ele. Pensaram melhor, hein? Voltei para garantir que as ordens sejam cumpridas e os prisioneiros estejam seguros. Respondeu Grishnak. É mesmo? Disse o Gluck. Perda de esforço. Eu garanto que as ordens sejam cumpridas no meu comando. E para que mais voltaram? Vocês foram às pressas. Deixaram alguma coisa para trás? Deixei um tolo, respondeu Grishnak. Mas tinha com ele uns camaradas decididos que são bons demais para perder. Eu sabia que você iria levá-los para uma encrenca. Eu vim ajudá-los. Esplêndido, riu o Gluck. Mas, a não ser que vocês tenham tutano para lutar, pegaram o caminho errado. Lugburs era o destino de vocês. Os peles brancas estão chegando. O que aconteceu com seu precioso Nazgûl? Outra montaria foi abatida debaixo dele? Ora, se tivessem trazido ele, isso poderia ser útil.
Se esses Nazgûl são tudo o que dizem. Nazgûl, Nazgûl, disse Grishnach, estremecendo e lambendo os lábios, como se a palavra tivesse um gosto podre que ele saboreasse dolorosamente. Você fala do que está fundo além do alcance dos seus sonhos lamacentos. Ugluk, disse ele. Nazgûl. Ah, tudo o que dizem. Um dia você vai querer não ter dito isso. Macaco! Rosnou ele com ferocidade. Devia saber que eles são os prediletos do grande olho. Mas os Nazgûl alados, ainda não. Ainda não. Ele ainda não deixa que se mostrem deste lado do grande rio. Não cedo demais. São para a guerra e outras finalidades. Você parece que sabe muita coisa, disse o Gluk. Mais do que é bom para você, eu acho. Quem sabe os de Lugburs estejam pensando como e por quê. Mas, enquanto isso, os Uruk-hai de Isengard podem fazer o serviço sujo, como sempre. Não fiquei babando. Reúna sua ralé. Os outros porcos estão fugindo para a floresta. É melhor você ir atrás deles. Você não voltaria vivo ao grande rio. Apostos, agora! Vou estar nos seus calcanhares. Os Isengardenses agarraram Merry e Pippin outra vez e os jogaram nas costas. Então a tropa partiu. Correram hora após hora, fazendo uma pausa de vez em quando, apenas para jogarem os hobbits em novos carregadores. Fosse porque eram mais velozes e resistentes, ou fosse por algum plano de Grishnach, os Isengardenses gradativamente passaram pelos orcs de Mordor e a gente de Grishnach vinha atrás. Logo também estavam ultrapassando os nortistas à sua frente. A floresta começou a se aproximar. Pippin estava contundido e lanhado. Sua cabeça dolorida esfregava na mandíbula imunda e na orelha peluda do orc que o segurava. Logo à frente havia lombos encurvados e pernas duras e grossas que subiam e desciam, sem descanso, como se fossem feitas de arame e chifre, marcando os segundos de pesadelo de um tempo infindável. À tarde, a tropa de Ugluk ultrapassou os nortistas. Estavam afrouxando aos raios do sol, claro, apesar de ser o sol do inverno brilhando em um céu pálido e frio. Tinham as cabeças baixas e as línguas pendendo para fora. Vermes! Escarneciam os Isengardenses. Vocês estão fritos! Os peles brancas vão apanhar e comer vocês. Eles estão chegando! Um grito de Grishnach mostrou que isso não era uma mera caçoada. Os cavaleiros muito velozes tinham sido avistados de fato, ainda muito atrás, mas ganhando terreno dos orcs, ganhando terreno como uma maré nos baixios sobre pessoas vagando na areia movediça. Os Isengardenses começaram a correr com um passo redobrado que admirou Pippin no que parecia um arranco tremendo num fim de corrida. Então ele viu que o sol estava descendo, caindo atrás das montanhas nevoentas. As sombras se estendiam sobre o terreno. Os soldados de Mordor ergueram a cabeça e também começaram a aumentar a velocidade. A floresta era escura e próxima. Já haviam passado por algumas árvores mais afastadas. O terreno começava a formar um aclive cada vez mais íngreme, mas os orcs não pararam. Tanto o Gluk quanto o Grishnach gritavam, atiçando-os ao último esforço. Ainda vão conseguir escapar. Vão escapar, pensou Pippin. E então achou um modo de virar o pescoço para espiar para trás, com um olho por cima do ombro. Viu que cavaleiros, longe no leste, já estavam emparelhados com os orcs, galopando sobre a planície. O pôr do sol lhes dourava as lanças e os elmos, e rebrilhava em seus pálidos cabelos ao vento. Estavam encurralando os orcs, evitando que se dispersassem e impelindo-os ao longo da linha do rio. Admirou-se muito de que tipo de gente seriam. Agora desejava ter aprendido mais em Valfenda, olhando mais mapas e outras coisas. Mas naqueles dias os planos da jornada pareciam estar em mãos mais competentes,
e ele nunca contara com estar isolado de Gandalf ou de Passo Largo, e até de Frodo. Tudo o que podia recordar sobre Rohan era que o cavalo de Gandalf, Scadofax, viera daquela terra. Isso soava esperançoso até certo ponto. Mas como vão saber que não somos orcs? Pensou ele. Não acho que jamais tenham ouvido falar de hobbits por aqui. Acho que eu devia estar contente porque parece que os orcs bestiais vão ser destruídos. Mas eu mesmo preferia me salvar. Era provável que ele e Merry fossem mortos com seus captores, mesmo antes que os homens de Rohan se dessem conta deles. Alguns dos cavaleiros pareciam ser arqueiros hábeis em atirar de um cavalo em carreira. Pondo-se depressa ao alcance, dispararam flechas contra os orcs que vagueavam atrasados, e vários deles tombaram. Então os cavaleiros deram a volta, afastando-se do alcance dos arcos dos inimigos, que retrucavam atirando a esmo, não ousando parar. Isso aconteceu muitas vezes, e em certa ocasião, caíram flechas entre os Isengardenses. Um deles, bem à frente de Pippin, tropeçou e não se levantou de novo. A noite desceu sem que os cavaleiros se aproximassem para o combate. Muitos orcs haviam tombado, mas restavam bem uns 200. Ao cair da escuridão, os orcs alcançaram um morrinho. A beira da floresta estava muito próxima, provavelmente a não mais de 3/8 de milha, mas não podiam avançar mais. Os cavaleiros tinham nos encurralado. Um pequeno bando desobedeceu ao comando de Ugluk e seguiu correndo rumo à floresta. Só 3 retornaram. Bom, aqui estamos, disse Grishinak com escárnio. Bela liderança. Espero que o grande Ugluk nos leve para fora outra vez. Arranhe esses pequenos, ordenou Ugluk, sem dar atenção a Grishinak. Você, Lugdush, pegue 2 outros e fique vigiando eles. Não podem ser mortos, a não ser que os peles brancas imundos consigam passar. Entendeu? Enquanto eu estiver vivo, eu quero eles. Mas não podem gritar e não podem ser resgatados. Amarrem as pernas deles. A última parte da ordem foi executada sem compaixão. Mas Pippin descobriu que pela primeira vez estava perto de Merry. Os orcs estavam fazendo muito barulho, gritando e batendo as armas, e os hobbits conseguiram sussurrar entre si por alguns instantes. Não estou gostando nada disto, disse Merry. Sinto que estou quase liquidado. Não acho que poderia engatinhar longe, mesmo que estivesse livre. Lembas, sussurrou Pippin. Lembas, eu tenho um pouco. Você tem? Acho que não pegaram nada a não ser nossas espadas. Sim, eu tinha um pacote no bolso, respondeu Merry. Mas ele deve ter sido malhado a migalhas. Seja como for, não posso pôr a boca no bolso. Não vai precisar. Eu tenho... Mas nesse mesmo instante um pontapé violento alertou Pippin de que o barulho amainara e os guardas estavam vigilantes. A noite estava fria e silenciosa. Em toda a volta do morrinho onde os orcs estavam reunidos, acenderam-se pequenas fogueiras de vigia. De um vermelho dourado na escuridão, um anel completo delas. Estavam ao alcance de um tiro longo de arco, mas os cavaleiros não se mostravam frente à luz, e os orcs desperdiçaram muitas flechas, atirando nas fogueiras, até o Ugluk mandá-los parar. Os cavaleiros não faziam nenhum ruído. Mais tarde da noite, quando a lua surgiu da névoa, eles podiam ser vistos às vezes, formas sombrias que reluziam vez por outra a luz branca, movendo-se em patrulha incessante. Vão esperar pelo sol, malditos, grunhiu um dos guardas. Por que não nos juntamos e fazemos uma investida para passar? O que o velho Gluck pensa que está fazendo? Eu queria saber. Acho que quer mesmo, rosnou o Gluck vindo de trás. Quer dizer que eu não penso nada, hein? Maldito. Vocês são tão ruins como a outra ralé. Os vermes e os macacos de Lugburs. Não adianta tentar uma investida com eles. Eles só vão guinchar e sair em disparada. E tem mais do que o suficiente desses imundos meninos de cavalos
para enxugar nossa turma da planície. Só tem uma coisa que esses vermes podem fazer. Eles enxergam como diacho no escuro, mas esses peles brancas têm olhos melhores de noite do que a maioria dos homens, pelo que eu vi. E não esqueçam os cavalos deles. Dizem que conseguem enxergar a brisa da noite. Mas tem uma coisa que os belos sujeitos não sabem. Malhur e os rapazes dele estão na floresta e devem aparecer agora a qualquer momento. As palavras de Ugluk aparentemente bastaram para satisfazer os Isengardenses, mas os demais orcs estavam ao mesmo tempo desanimados e rebeldes. Postaram alguns vigias, mas a maior parte se deitou no chão, descansando na agradável escuridão. Na verdade, voltou a escurecer muito, pois a lua andou para o oeste em nuvens espessas e Pippin não conseguia ver nada que estivesse a mais de alguns pés de distância. As fogueiras não projetavam luz no morrinho. Porém, os cavaleiros não se contentaram em apenas esperar o amanhecer e deixar os inimigos repousarem. Um clamor súbito do lado leste do morrinho demonstrou que havia algo errado. Parecia que alguns dos homens haviam cavalgado para perto, deslizado dos cavalos, engatinhado até a beira do acampamento, matado vários orcs e depois tinham se esvaído de novo. Ugluk saiu às pressas para deter uma debandada. Pippin e Merry sentaram-se. Seus guardas, Isengardenses, haviam ido com Ugluk. Mas, se os hobbits tinham alguma intenção de escapar, ela foi logo despedaçada. Um longo braço peludo pegou cada um deles pelo pescoço e os puxou para ficarem junto. Estavam vagamente conscientes da grande cabeça e cara hedionda de Grishinak entre eles. Seu hálito podre lhes atingia as bochechas. Ele começou a apalpá-los e tateá-los. Pippin estremeceu quando os dedos duros e frios lhe tentearam as costas. Bem, meus pequeninos, disse Grishinak em um sussurro baixo. Estão apreciando o belo descanso? Ou não? Talvez numa posição meio desconfortável. Espadas e chicotes de um lado e torpes lanças do outro. Gente pequena não devia se meter em assuntos que são grandes demais para ela. Seus dedos continuaram tateando. Havia uma luz como um fogo pálido, mas quente, atrás dos seus olhos. De súbito, veio um pensamento à mente de Pippin, como se o apanhasse direto dos pensamentos urgentes do inimigo. Grishinak sabe do anel. Está procurando por ele enquanto o Ugluk está ocupado. Provavelmente ele o quer para si. Havia um temor frio no coração de Pippin, mas, ao mesmo tempo, ele se perguntava como poderia se aproveitar do desejo de Grishinak. Acho que não vai encontrá-lo desse jeito, sussurrou. Não é fácil de encontrar. Encontrá-lo? Disse Grishinak. Seus dedos pararam de rastejar e agarraram o ombro de Pippin. Encontrar o quê? Do que está falando, pequenino? Por um momento, Pippin fez silêncio. Então, de repente, na escuridão, fez um ruído na garganta. Gollum! Gollum! Nada, meu precioso, acrescentou. Os hobbits sentiram os dedos de Grishinak se contorcendo. Oh! Sussurrou o Goblin baixinho. É isso que ele quer dizer, é? Oh! Muito, muito perigoso, meus pequeninos. Talvez, respondeu Merry já alerta e consciente da conjectura de Pippin. Talvez, e não só para nós. Ainda assim, você conhece melhor seus próprios afazeres. Você o quer ou não? E o que daria por ele? Eu quero? Eu quero? Disse Grishinak como quem está perplexo, mas seus braços tremiam. O que eu daria por ele? O que vocês querem dizer? Nós queremos dizer, disse Pippin, escolhendo as palavras com cuidado, que não adianta tatear no escuro. Podemos lhe poupar tempo e trabalho, mas primeiro precisa desamarrar nossas pernas, do contrário, não vamos fazer nada nem dizer nada.
Meus caros e frágeis tolinhos, chiou Grishinak. Tudo o que vocês têm e tudo o que vocês sabem vai ser arrancado de vocês a seu tempo. Tudo. Vão querer que tivessem mais coisas que contar para satisfazer o interrogador. Vão, sim. Logo, logo. Não vamos apressar o inquérito. Oh, não. Para que vocês pensam que foram mantidos vivos? Meus caros sujeitinhos, por favor, acreditem em mim quando eu digo que não foi por bondade. Isso não é defeito nem mesmo de Gluck. Acho bem fácil acreditar nisso, disse Mary. Mas você ainda não levou sua presa para casa. E ela não parece estar indo na sua direção, aconteça o que acontecer. Se chegarmos a Isengard, não vai ser o grande Grishinak que se beneficiará. Saruman vai tomar tudo o que puder achar. Se você quer alguma coisa para si, esta é a hora de fazer um acordo. Grishinak começou a perder a paciência. O nome de Saruman parecia irritá-lo especialmente. O tempo passava e a perturbação estava amainando. O Gluck ou os Isengardenses podiam voltar a qualquer minuto. Está com vocês? Algum de vocês? Rosnou ele. Gollum, Gollum, disse Pippin. Desamarre nossas pernas, disse Merry. Sentiram os braços do orc tremendo violentamente. Malditos sejam, vermezinhos imundos, chiou ele. Desamarrar suas pernas? Vou desamarrar todos os cordões dos seus corpos. Penso que eu não posso esquadrinhar vocês até os ossos? Esquadrinhar vocês. Eu vou cortar os dois em farrapos palpitantes. Não preciso da ajuda das suas pernas para tirar vocês daqui e ficar com vocês só para mim. Agarrou-os de repente. A força de seus braços compridos e seus ombros era aterrorizante. Enfiou um embaixo de cada braço e esmagou-os ferozmente contra os flancos. Tapou cada boca com uma grande mão sufocante. Então saltou para a frente, agachando-se bastante. Seguiu rápido e silenciosamente até chegar à beira do morrinho. Ali, escolhendo uma brecha entre os vigias, saiu como uma sombra maligna para a noite, desceu a encosta e partiu rumo ao oeste, no sentido do rio que corria de dentro da floresta. Naquela direção havia um amplo espaço aberto com apenas uma fogueira. Depois de percorrer uma dúzia de jardas, ele parou, espiando e escutando. Nada se via nem ouvia. Esgueirou-se avante devagar, dobrado quase até o chão. Depois, agachou-se e escutou de novo. Então pôs-se de pé, como quem vai arriscar uma arrancada súbita. Nesse mesmo momento, o vulto escuro de um cavaleiro assomou bem à sua frente. Um cavalo bufou e empinou-se. Um homem fez um chamado. Grishinak lançou-se de bruços no chão, arrastando os hobbits consigo. Então sacou a espada. Sem dúvida pretendia matar seus cativos em vez de permitir que escapassem ou fossem resgatados. Mas essa foi sua desgraça. A espada retiniu baixinho e reluziu um pouco à luz da fogueira logo à sua esquerda. Uma flecha veio assobiando da treva. Fora apontada com habilidade, ou guiada pela sina, e atravessou-lhe a mão direita. Deixou cair a espada e guinchou. Houve um rápido bater de cascos, e no momento em que Grishinak se levantou com um salto e correu, foi atropelado e transpassado com uma lança. Deu um hediondo grito trêmulo e jazeu imóvel. Os hobbits ficaram no chão, como Grishinak os deixara. Outro cavaleiro veio rapidamente em ajuda do companheiro. Fosse por causa de alguma agudeza especial da visão, fosse por algum outro sentido, o cavalo se ergueu e pulou leve por cima deles. Mas seus cavaleiros não os viu. Deitados, cobertos por suas calpas élficas, esmagados demais no momento e temerosos demais para se mexerem. Finalmente Merry se agitou e sussurrou baixinho. Até aqui tudo bem, mas como é que nós vamos evitar sermos espetados? A resposta veio quase de imediato. Os gritos de Grishinak haviam alvoroçado os orcs. Pelos berros e guinchos
que vinham do morrinho, os hobbits souberam que seu desaparecimento fora descoberto. O Gluck provavelmente estava dissipando mais algumas cabeças. Então, de repente, vieram da direita respostas gritadas em vozes órquicas, de fora do círculo de fogueiras de vigia, desde a floresta e as montanhas. Aparentemente, Malhur chegara e estava atacando os sitiadores. Veio o som de cavalos galopando. Os cavaleiros estavam apertando seu cerco em redor do morrinho, expondo-se às flechas órquicas de forma a evitar qualquer surtida, enquanto uma companhia partia a cavalo para lidar com os recém-chegados. Subitamente, Merry e Pippin se deram conta de que, sem se moverem, já estavam fora do círculo. Nada havia entre eles e a fuga. Ora, disse Merry, se nossas pernas e mãos estivessem livres, nós poderíamos escapar. Mas não consigo tocar os nós e não posso mordê-los. Não é preciso tentar, disse Pippin. Eu ia lhe contar. Consegui livrar minhas mãos. Esses laços só ficaram por aparência. Melhor você comer um bocado de lembas primeiro. Fez os cordões deslizarem dos pulsos e pescou um embrulho. Os biscoitos estavam quebrados, mas bons, ainda em suas embalagens de folhas. Cada hobbit comeu 2 ou 3 pedaços. O sabor fez-los recordar a lembrança de rostos belos e do riso, e de comida saudável em dias tranquilos que já iam bem longe. Durante algum tempo, comeram pensativos, sentados no escuro, desatentos aos gritos e ruídos da batalha próxima. Pippin foi o primeiro a voltar ao presente. Precisamos ir embora, disse ele. Meio momento. A espada de Gishnak já jazia perto deles, mas era demasiado pesada e desajeitada para que ele a usasse. Por isso ele a engatinhou para a frente e, encontrando o corpo do Goblin, sacou da bainha uma faca comprida e afiada. Com ela, cortou rapidamente as amarras deles. Agora é avante, disse ele. Quando tivermos nos aquecido um pouco, quem sabe sejamos capazes de ficar em pé outra vez e de caminhar. Mas, de qualquer modo, seria melhor começar engatinhando. Engatinharam. A relva era funda e flexível, e isso os ajudou. Mas parecia um esforço longo e lento. Contornaram de longe a fogueira de vigia e avançaram pouco a pouco, arrastando-se até chegarem à margem do rio, que gorgolejava nas sombras negras sob as fundas ribanceiras. Então olharam para trás. Os ruídos haviam cessado. Evidentemente, Malhur e seus rapazes tinham sido mortos ou afugentados. Os cavaleiros tinham retornado à sua vigília silenciosa e ameaçadora. Ela não duraria muito mais tempo. A noite já estava velha. No leste, que permanecera livre de nuvens, o céu começava a ficar pálido. Precisamos nos abrigar, disse Pippin. Do contrário, seremos vistos. Não será consolo para nós se esses cavaleiros descobrirem que não somos orcs depois que estivermos mortos. Ergueu-se e bateu os pés. Esses cordões me cortaram como se fossem arames, mas meus pés estão esquentando de novo. Agora eu seria capaz de ir cambaleando. E você, Merry? Merry ergueu-se. Sim, respondeu ele. Eu consigo. O lembas reanima a gente. Também é uma sensação mais sadia que o calor da bebida órquica. Pergunto-me do que era feito. Melhor não saber, eu acho. Vamos tomar um gole de água para lavar a lembrança dela. Aqui não. As ribanceiras são íngremes demais, disse Pippin. Em frente agora. Viraram-se e caminharam lado a lado lentamente pela linha do rio. Atrás deles a luz crescia no leste. À medida que caminhavam, comparavam suas lembranças, conversando despreocupados, à maneira dos hobbits, sobre as coisas que haviam acontecido desde a sua captura. Quem os escutasse não adivinharia, pelas suas palavras, que tinham sofrido cruelmente e estado em perigo medonho, avançando sem esperança para o tormento e a morte. Ou que naquele mesmo momento, como bem sabiam, tinham pouca chance de alguma vez reencontrarem amigos ou segurança.
Você parece ter se dado bem, mestre Tuque, comentou Merry. Você vai ganhar quase um capítulo no livro do velho Bilbo, se alguma vez eu tiver a oportunidade de relatar a ele. Bom trabalho. Especialmente em adivinhar o joguinho daquele vilão peludo e fazer o mesmo jogo. Mas eu me pergunto se alguém vai chegar a descobrir sua pista e encontrar aquele broche. Eu detestaria perder o meu, mas receio que o seu se foi de vez. Vou ter de escovar os artelhos se quiser emparelhar com você. Na verdade, o primo Brandenburg irá andando na frente agora. É aqui que ele entra. Acho que você não faz muita ideia de onde estamos, mas passei muito melhor meu tempo em Valfenda. Estamos caminhando para o oeste ao longo do Entágua. A ponta das Montanhas Nevoentas está à frente e a floresta de Fangorn. Enquanto ele falava, a beira escura da floresta assomou bem diante deles. A noite parecia ter se refugiado sob suas grandes árvores, esgueirando-se para longe da aurora que chegava. Conduza-nos avante, mestre Brandenburg, disse Pippin. Ou de volta. Fomos alertados contra Fangorn. Mas alguém tão sapiente não teria esquecido isso. Não esqueci, respondeu Merry. Mas a floresta me parece melhor, ainda assim, do que voltar para o meio de uma batalha. Foi em frente, por baixo dos enormes ramos das árvores. Elas pareciam antigas, além da imaginação. Grandes barbas pendentes de líquen estavam suspensas nelas, voando e balançando na brisa. Os hobbits espiaram das sombras, para trás e encosta abaixo. Pequenos vultos furtivos que na luz fraca se pareciam com crianças élficas nas profundezas do tempo, contemplando desde a floresta selvagem, maravilhados, sua primeira aurora. Longe, além do grande rio, nas terras castanhas, a léguas e léguas de distância, a aurora chegou, rubra como chama. As trompas de caça soaram alto para saudá-la. Os cavaleiros de Rohan adquiriram vida de repente. De novo uma trompa respondeu à outra. Merry e Pippin ouviram, nitidamente no ar frio, o relinchar de cavalos de combate e o súbito canto de muitos homens. A curva do sol ergueu-se, um arco de fogo, sobre a margem do mundo. Então, com um grande grito, os cavaleiros atacaram do leste. A luz vermelha rebrilhava em malha e lança. Os orcs berravam e atiravam todas as flechas que lhe restavam. Os hobbits viram vários cavaleiros tombarem, mas sua linha ficou firme, subindo a colina e passando por cima dela, e deu a volta e atacou de novo. Então a maior parte dos adversários que ainda viviam rompeu e fugiu para cá e para lá, perseguidos um por um até a morte. Mas um bando, mantendo-se unido em uma cunha negra, avançou resoluto na direção da floresta, investindo diretamente em costa acima na direção dos observadores. Já se aproximavam e parecia certo que iriam escapar. Já tinham abatido 3 cavaleiros que lhes barravam o caminho. Observamos tempos demais, disse Merry. Ali está o Gluck, e não quero me encontrar com ele de novo. Os hobbits deram a volta e fugiram para o fundo das sombras da floresta. Foi assim que não viram a última resistência, quando o Gluck foi alcançado e encurralado na própria borda de Fangorn. Ali foi finalmente abatido por Elmer, o terceiro marechal da marca, que apeou e o combateu espada contra espada. E por sobre os amplos campos, os cavaleiros de olhos aguçados caçaram os poucos orcs que haviam escapado e ainda tinham força para fugir. Então, depois de depositar os camaradas tombados em um outeiro e cantarem seus louvores, os cavaleiros fizeram uma grande fogueira e empalharam as cinzas de seus inimigos. Assim terminou o ataque, e nenhuma notícia deles jamais voltou a Mordor ou a Isengard. Mas a fumaça da queima subiu alto no céu e foi vista por muitos olhos vigilantes.